Salve, salve, caríssimos considerados e consideradas, tudo bem, tudo ótimo? Pessoal, e aí, vamos trocar umas ideias aqui comigo? O tempo é o grande mestre, né? O mestre das grandes lições. Só o tempo nos traz grandes lições. E às vezes tem coisas que acontecem com a gente lá no passado que a gente vai absorver, compreender só depois de uma longa jornada de experiência, que a gente fala, gente, como eu fui burro, gente, como eu era idiota. Ah, se eu voltasse atrás, eu não faria isso. É aquela história que a mamãe fala para a filha, que o papai fala pro filho ou para as filhas, que a vovó fala para os netos e netas, que o vovô fala para os netos e netas, para a turma mais jovem. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse a sua idade com a experiência de hoje. Ah, se eu tivesse a sua idade com a experiência que eu tenho hoje. Gente, o que traz experiência é quem? É as nossas vivências no tempo. Então, o tempo é o mestre das grandes lições, né? É só com o tempo que a gente consegue escutar aquilo que os conselhos do pai. É só com o tempo que a gente consegue escutar os conselhos da mãe. É só com o tempo que a gente consegue entender os conselhos das pessoas mais velhas, né, que está ao nosso entorno. Tem coisas que a gente lembra. Nossa, meu pai falava isso quando eu tinha 10 anos e só agora que eu fui entender. Poxa, velho, você com 45 anos vai entender o que seu pai falou quando você tinha 10 anos? É claro, é o tempo, né? Então, se pudesse voltar atrás, lá atrás, o que você fez que hoje não faria, né? E o que eu não faria hoje, pessoal, nessa história, é desapontar um velhinho, sabe? Fiz uma brincadeira uma vez com o senhorinho, pessoal, que hoje eu não faria. E essa história só vem porque eu estava conversando com meu irmão. Meu irmão veio de Abadia de Goiás, é o João Batista, professor de matemática lá em Goiânia. Ele veio de Abadia, uma Abadia pertinho de Goiânia, né? Ele vai lá dar aula dele todo dia na escola e volta para casa e assim por diante. Ele é professor em Goiânia, mas mora em Abadia. E daí ele estava aqui em casa, aqui, visitando nós, aqui na casa da minha irmã. E nós bate-papo, vem. Surgiu a história o quê? De contador de mentira, né? Aí ele falou assim, Genilson, conta aquela mentira que você contou pro Sou. Falou o nome do moço. Que ele apelou com você e foi embora. E o pai ficou super sem graça. Falei, não, João, deixa isso pra lá. Não, João. Conta essa história. Falei, se o João pediu, quem sou eu? Então, pessoal, na verdade até hoje eu já tenho uma interpretação diferente do que é mentira, né? E há muito tempo, quando eu estudava a Bíblia, estudava vários livros, eu consegui compreender que a mentira, ela existe vários níveis, que às vezes a gente entende como mentira, né? Às vezes tem mentira que ela é só anedota, né? É só para fazer graça, né? É uma coisa que não prejudica ninguém, né? O cara conta, por exemplo, o cidadão contou, disse que colocou gasolina de avião numa moto. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, eu acho que aqui vai ficar bacana, né? Vai ficar melhor. O cidadão colocou gasolina de avião numa moto e deu uma acelerada, a moto voou assim, subiu, tava tropeçando os postes. Quando ele viu, falou, meu Deus, daí ele teve que desacelerar para a moto descer. Não podia acelerar muito, senão a moto voava. É uma mentira? São uma piada, uma coisa para fazer graça, né? Existem aquelas mentiras que a pessoa tem interesse só em se gabar, em se engrandecer, contar vantagem. Tem mentira que a única coisa é a pessoa se engrandecer e contar vantagem. Ofende alguém? Prejudica alguém? Não. Por exemplo, uma historinha que às vezes você está conversando com um senhorinho mais velho, ele fala que ele tinha uma vaca tão boa de leite, que a vaca dava 50 litros de leite.
Aí uma vez ele tirou o leite de uma vaca de um lado assim, tirou. A hora que ele tirou o leite tudo, a vaca tombou pro outro lado. Então tinha que tirar o leite da vaca meio de travessa assim, ó. Não podia tirar dos dois peitos assim, tinha que ser assim, porque senão se ele tirasse a vaca caía. De tanto leite que a vaca dava, né? É outra história, o cara foi pescar, pegou um peixe tão grande, né, que ele arrastou o peixe, a hora que ele tirou o peixe dentro d'água, o rio secou. Daí, mentiroso, mentiroso não, gente, isso é anedota, isso é fazer graça, para descontrair, sabe? Mentira pesada é você falar que a pessoa fez algo que ele não fez, aí você prejudica o nome dele, difama, sabe? Gera uma repercussão social negativa, sabe? Você acaba com o nome da pessoa com uma história que não é verdadeira, né? Você levanta falso testemunho, calúnia, sabe? Essas coisas são perigosas, né? Então, não estou aqui para defender mentira, só estou contando que existem vários níveis de mentira, né? Por exemplo, você fez uma coisa e na hora que você depara com a verdade, que você tem que contar a verdade, você conta outra história, você está mentindo. Aí você está burlando a informação, você está lançando algo falso. Então aí é errado. Não estou aqui para julgar a mentira, mas vocês já entenderam, né? Mas na história a mentira foi o seguinte, chegou o senhorinho lá em casa, ô Serafim, meu pai, ô, chega pra cá. E daí o senhor chegou, e ele começou a contar a história lá pro meu pai, conta a história daqui, conta a história dali, sabe, que lá no sul de Minas tinha uma árvore grande, enorme, né, que era a rodoviária da cidade, que estacionava 20 ônibus debaixo da árvore. E eu escutando aquilo ali, eu peguei e saí, fui lá pra volta deles lá, sentei lá junto com meu pai e o senhorinho, e ele ficou contando a história ali e eu escutando. Aí, nessa história lá, meu pai começou a falar de muriçoca. Ei, muriçoca, não sei o que, daí ele falou assim, rapaz, você ouviu a muriçoca? Que 3 daquela, se atacasse uma pessoa, chupava o sangue da pessoa todinha, né? Cada mariçoca daquela era mais ou menos 1 litro de sangue. A bicha era grande assim, contando a história da mariçoca. É mariçoca ou muriçoca? Sei lá. É muriçoca ou mariçoca? Aí ele contou a história de muriçoca. Ah, não sei aonde tem mariçoca nenhuma. Aí ele foi contando a história, né? Aí meu pai falou assim, aqui tem umas mariçocas aqui. E ele contando lá, sabe? Mas meu pai aqui, eu fui num lugar uma vez, tinha tanta muriçoca, que uma vez eu acordei, eu tava flutuando na cama, quando eu assustei assim, deu de uns tapas daquele tanto de mariçoca, daí elas me soltaram, eu caí na cama de volta. Aí eu escutando aquilo, eu falei, isso não é nada, moço, isso não é nada. Aqui na beira da Água Limpa esses dias, eu tava pescando, aí de repente quando eu vi uma capivara voando, eu peguei, nossa, que é aquilo, eu corri pra cima lá, meti o facão na capivara, mas quando eu fui ver, rapaz, tanto de muriçoca voou, soltou a capivara. Aí eu peguei nisso, eu olhei pra ele e falei assim, esse negócio de mariçoca não tem problema comigo não, hein, eu mesmo durmo aqui, o meu pai sabe, mariçoca não me incomoda. Ele falou, por que, meu filho, por quê? Falei, vou ali. Fui lá no quarto, pessoal, peguei um pôster da tiazinha. Eu tinha um pôster da tiazinha em casa, um pôster grandão, mais ou menos de 1,5 metro. Tiazinha de máscarazinha, né, com o chicotinho dela e só de biquíni, né, praticamente com o corpo, né, todo o restante do corpo de fora. Daí eu falei, seu fulano, eu comprei esse pôster aqui, ó, e eu ponho ele lá na beira da minha cama, fica lá. Aí eu durmo, as mariçocas vêm. Esse dia eu acordei, tava tudo pretinho de mariçoca ali no quadro. As mariçocas vêm tudo e vai para esse quadro. Elas ficam tudo assentadas nesse quadro lá, tentando chupar o sangue dessa fotografia aqui e não mexe comigo. Gente, não sei se tem graça ou não essa história que eu tô falando pra vocês. Mas o senhor, eu não sei também se é porque os velhos não gostavam que menino novo entrasse no assunto dos velhos, sabe? Eu tava ali com 21 anos, não sei se era isso, mas o velho levantou assim. Olhou pro meu pai e falou, rapaz, você tem que ensinar esse menino seu a respeitar os outros. Você tá achando que nós estamos contando história aqui que é mentira pra você contar estranho pra nós?
Moço, nós estamos aqui falando coisa séria aqui, você vem contar mentira? Rapaz, o velhinho levantou, saiu olhando pro meu pai assim, ó, batendo o pito do cigarro e foi embora, rapaz. Eu só vi a fumacinha dele, do pito dele sumindo, até que ele virou a esquina e sumiu. Eu fiquei falando, gente... E daí o velhinho ficou meio contrariado comigo. Toda vez que eu chegava numa roda de praça, que ele tava lá, que eu chegava, ele levantava, ele despedia da turma e ia embora. Toda vez que eu chegava, ele levantava e ia embora. Eu falei, gente, que maldade eu fiz com o senhor fulano. Aí um dia eu fui na casa dele, né? Cheguei lá, a mulher dele gostava muito de mim, os filhos dele também gostavam muito de mim. Daí eu cheguei lá e falei, ô, seu fulano, eu vim aqui pedir desculpa pro senhor. Sabe, eu vim aqui pedir que não foi a minha intenção ofender o senhor, eu gosto demais do senhor, gosto demais dos casos do senhor, gosto muito das histórias do senhor, e se eu ofendi o senhor, eu quero pedir desculpa, entendeu? E daí ele me desculpou e tal, e ele voltou a frequentar a casa do meu pai, voltou a contar a história, e de lá de dentro do quarto eu ficava só escutando as histórias dele, mas não intervi mais. Então, se hoje uma coisa que eu não faço é quando os senhorinhos estão contando as histórias dele, as vantagens, as gabolagens, né? Todo gabola, as anedotas, né? Essas coisas extraordinárias, né? De maior peixe, da maior pescaria, do maior bicho, da vaca maior leiteira, de não sei o que, daquelas coisas extraordinárias que só ele viu e a gente que é novo não viu. Eu fico caladinho, engulo o silêncio, dou gaitada junto e falo, é isso mesmo. Porque o que eu vou ganhar, pessoal, fazendo graça com senhores de idade? O que eu vou lucrar julgando que a história que um senhor está contando é mentira ou não? Né? Então é isso. Né? Se voltasse no tempo, e no tempo eu voltaria, essa é uma das coisas que eu não faria. E sabe o que vocês vão fazer agora? Vocês vão cuidar da vida de vocês, vão para a igreja, vão tomar café, vão descansar, vai deixar seu like aí que gostou, vai deixar seu comentário, vai recomendar para os amigos, né? Se achar que eu mereço essa oportunidade. Se não achar também, pessoal, tem problema não. Faça o que você quer, né? Aqui a história vai e a nossa amizade continua. Tchau, obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.